Olá, meus amados, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, professor Luciano Berto. Trabalhando com vocês aqui o capítulo 11, análise combinatória, matemática 1. Minha turminha aí do ensino médio, segunda série do Enem, segunda série Enem. Beleza, galerinha? Bom, coloquei aqui para vocês um resumo da minha parte aqui de matemática 1. Vou trabalhar também a parte de matemática 2, alguma coisinha aqui pra gente. Análise combinatória, separei dois itens que a gente tem que levar muito em consideração, que é a letrinha E ou a junção aqui o OU, tá ok? Bom, a análise combinatória, na verdade, vai ser um conjunto de possibilidades de alguma situação. Um exemplo muito comum é quando a gente tem que ir a uma festa e a gente não sabe se vai com calça ou se vai de bermuda. Esse caso aqui, eu dei um exemplo, calça, bermuda, vestidos. Por exemplo, uma moça, ela quer uma festa, ela não sabe se ela vai de blusa e calça ou vestidos. Quais são as ideias que ela poderia ter? A quantidade de possibilidades que ela poderia ter. Bom, ela poderia ir com calça e a blusa, porque seria estranho se ela fosse só com uma peça ou com a outra. Ou então não, ela poderia ir com o vestido. Vestido é uma peça única. Então ela teria uma combinação, uma quantidade de combinações para as calças e as blusas. Vamos supor que eu dei o exemplo de 3 calças e 3 blusas. Então ela teria aqui 3 possibilidades de calças, 3 possibilidades de blusas. Então ela poderia, por exemplo, ir com a calça 1, blusa 1, calça 1, blusa 2, calça 1, blusa 3, calça 2, blusa 1, calça 2, blusa 2, calça 2, blusa 3, ou calça 3, blusa 1, calça 3, blusa 2, calça 3, blusa 3. Então seriam 3 para 3. Então esse E a gente brinca assim falando que ele multiplica. Então eu teria 3 vezes 3, 9. 9 combinações. Se eu tivesse com 3 calças ou vestidos, esse ou a gente brinca assim, falando que ele vai somar. Então eu teria calças ou vestido. 3 para uma, 3 para outra, 6. É um princípio aditivo e um princípio multiplicativo. Tá ok? Bom, tendo em vista que a gente faz essas somas ou multiplicações, a gente tem aqui a fatorial. Fatorial é a exclamação. Essa exclamação significa que o número que estiver acompanhado dela é um fator multiplicativo dele vezes seus antecessores. Então está aqui, 2 fatorial seria o 2 vezes 1, que é o próprio 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim por diante. N fatorial, N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, até o término dele. Então, fatorial é nada mais nada menos que o valor que tiver acompanhado da exclamação vezes os seus antecessores. Beleza? Bom, permutação simples. Permutação simples é o próprio valor com o fatorial. É o Pn, onde n é n fatorial. Bom, exemplo, eu coloquei aqui 5 fatorial. Então seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Beleza? Bom, esse n fatorial aqui, essa permutação simples, acontece muito com anagramas. Anagramas, na verdade, é você pegar uma palavra, por exemplo, essa palavra aqui, simples, e escrever essa palavra, combinar as letras, todas as letras dessa palavra simples, de maneira com que você fizesse todas as combinações possíveis com ela, mesmo que essas combinações não fizessem sentido nenhum. Tá? É a gente embaralhar todas as possibilidades de palavras formadas com essas letras, mesmo sem sentido. Beleza? Então era só você verificar quantas letras tem essa palavra simples, seria ela fatorial. Bom,
Princípio fundamental da contagem é a gente trabalhar grupamentos desses valores. Por exemplo, aqui o número de elementos de E vai ser o número de elementos de E1 vezes o número de elementos de E2. Então é você calcular o número de possibilidades de um evento E ocorrer. É você trabalhar, por exemplo, exercícios muito comuns. Por exemplo, vamos pensar no formato antigo da placa do carro. Eu tenho lá combinações de 3 letras por 4 números. Aí a minha pergunta é a seguinte: essa placa do carro, ela é formada somente pela letra ou pelo número? Ou é formada pelas letras e pelos números? Bom, é formado pelas letras e pelos números. Então, esse E é o valor multiplicativo dessa combinação. Permutação com repetição. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 12. Permutação com repetição é, por exemplo, eu trabalhar essa palavra simples, só que eu tenho aqui o meu S que está repetindo, e eu teria que tirar essa repetição. Tá ok? Então ficaria P623, porque a palavra banana tem aqui 3 letras A e 2 letras N. Eu dei um exemplo da permutação aqui no anagrama da palavra banana. Banana tem 2, 4, 6 letras, então P de 6. Porém, ela tem 3 letras A e 2 letras N, tem repetição. Então, P de 6, 2, 3. Então, ficaria 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. 2 fatorial da letra N e 3 fatorial da letra A. Então, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Luciano, por que não abriu até o final? Porque 3 fatorial cancela 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 4. Esse 4 cancela com esse 4. Então, 5 vezes 6, 30 vezes 2, 60. Beleza? Bom, combinação simples e arranjo simples. O arranjo e a combinação, eles são basicamente iguais. A combinação NP e o arranjo ANP. A diferença entre eles é que eu tenho esse P fatorial aqui fora e aqui eu não tenho. O arranjo é quando a ordem dos fatores faz a diferença. A combinação, não. Uma maneira muito simples da gente tentar brincar com essas diferenças, de repente o exercício não vem te falando quantas ou qual exercício é, determine a combinação, determine o arranjo, você pode fazer pergunta para a questão. Tipo assim, brincando, né? Questão, a ordem faz diferença? Não. Se não, combinação. Questão, a ordem faz diferença? Ele não vai falar sim, a gente falaria aham. Então, arranjo. Ela faria a diferença. Então, se faz diferença, a ordem faz, então arranjo. Se não faz, combinação. Luciano, como é que faria essa diferença? Por exemplo, se eu tenho o número 1, 2, 3. Nessa ordem ele faz o número 123. Se eu inverter a ordem, faz diferença? Claro que faz. Vai ficar 321 ou 213. Tanto faz. Se eu começar a inverter a ordem, vai fazer diferença. Se eu tenho a combinação 3 pessoas, João, Maria e José. Se eu inverter a ordem, José, Maria e João ainda é o mesmo grupo? É. Então a ordem não fez diferença. Então, quando a ordem não faz diferença, combinação. Quando a ordem faz diferença, arranjo. Beleza? Bom, vamos trabalhar alguns exercícios. Vou dar aqui uma pausa nesse vídeo e a gente trabalha exercícios do nosso capítulo 11. Beleza? Beijo no coração. Fiquem com Deus.